Eu queria convidar todos a se pôr de pé, a vir aqui na frente. Estamos começando mais um culto e eu creio que tudo que está previsto para esse culto vai ser realizado, amém? Você pode fechar os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por estar mais uma vez aqui, Pai, para adorar o Teu nome, Pai. Nós reconhecemos você neste lugar, Pai, declaramos, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, livre para agir no nosso meio, Pai. A liberdade que você conquistou para nós na cruz, Pai amado, agindo no nosso meio, fluindo através de nós, Pai. Que tudo que você já está previsto para esse culto venha estar realizado, Pai, venha estar se realizando, Pai. Os nossos corações, Pai, declaramos corações prontos, Pai, abertos para poder receber de tudo que você tem para nós, Pai. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! A liberdade está em nós. A liberdade neste lugar. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, somos livres em você. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória. Maravilhosa graça, reconhecemos a tua graça, teu Pai. amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, reconheça isso. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de digno é o Deus, Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor
você. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de pedir para você cumprimentar o irmão que está do seu lado. E convidar ele a adorar com você, amém? Nós somos um povo animado. Nós somos ousados na nossa adoração, amém? E tudo que ele falou nós vivemos. Está escrito. Eu não sou perfeito, mas sou perdoado. Jesus pagou o preço, sou. Eu pulo, canto e danço porque Cristo me deu poder, prosperidade, plenitude de Deus. Aleluia, se alegre com isso, irmão. As palmas. Esse é o momento de nós expressarmos a alegria. Então seja ousado. Eu vivo pela força da palavra. Eu ando no Espírito, cada passo pela fé. Glorifico o nome do meu Deus e Pai, que me abençoou com todas as bênçãos. Ele me libertou do império das trevas. Eu vivo pela força da palavra. Eu ando no Espírito, cada passo pela fé. Glorifico o nome do meu Deus e Pai, que me abençoou com todas as bênçãos. Ele me libertou do império das trevas. Eu não sou perfeito, mas sou perdoado. Jesus pagou o preço, sou justificado. Eu pulo, canto e canto porque Cristo me deu poder, prosperidade, plenitude de Deus. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Aleluia, nós vivemos de acordo com o que está escrito. O rei deixou escrito um testamento. Sua palavra é o meu documento de herança. Todas as promessas de Deus são pra mim. Em Cristo eu tenho sim, eu tenho amém. O rei deixou escrito um testamento. Sua palavra é o meu documento de herança. Todas as promessas dele são pra mim. Em Cristo eu tenho sim, eu tenho amém. Eu não sou perfeito, mas sou perdoado. Jesus pagou o preço, sou justificado. Eu pulo, canto e danço porque Cristo me deu poder, prosperidade, plenitude de Deus. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio, eu não sou perfeito. Está escrito, eu não sou perfeito, mas sou perdoado. Jesus pagou o preço, sou justificado. Eu pulo, danço e canto porque Cristo me deu poder, prosperidade, plenitude de Deus. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito.
acredito, meu Deus falou, eu creio e ponto final. Aleluia. Aleluia. Tudo está escrito e o que na palavra está escrito é que Deus é bom e que nele não há variação. Amém? Celebre a Deus, porque Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Toda a igreja declara isso. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é, declara isso. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Celebre a bondade do Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei
Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e agradecer a Deus porque essa bondade levou para a cruz para morrer em nosso lugar, onde nós não merecíamos, mas Ele mesmo assim se entregou, mesmo sem saber se nós iríamos aceitar ou não. Esse amor é um amor impressionante, é um amor que nos impacta todos os dias. Então você pode adorar Ele. Antes de eu respirar, Tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Obrigado porque você é bom. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu infinito amor. Fale palavras de amor pra Ele, agradecendo a Ele. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom, Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor, me encontrando Teu amor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare isso. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, Destrói as mentiras pra me encontrar. traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito.
merecê-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor, obrigado, somos gratos a você, Pai, porque um dia você se entregou por nós, mas você venceu, teu amor venceu, o seu amor venceu. Aleluia, o teu amor venceu, o teu amor venceu, o teu amor venceu, o teu amor venceu. Declare isso, que o teu amor venceu. Não saia desse ambiente, feche teus olhos. Obrigado, teu amor venceu. O teu amor venceu, nada foi capaz de impedir com que este amor vencesse. Aleluia. Nós te rendemos graças, Pai. Nós levantamos mãos santas, Pai, para agradecer, Pai, porque você se entregou, mas venceu. Aleluia. A esperança triunfou. Aleluia. Deus venceu tudo por mim. Declare isso nessa noite. Aleluia. A esperança venceu. A esperança triunfou. Aleluia. Te adoramos, Pai. Aleluia. Deus venceu tudo por mim. Aleluia.
aleluia, aleluia. A esperança triunfou. Aleluia. Deus venceu tudo por mim. Aleluia, Ele vive. Essa é a nossa vitória. O Senhor Jesus vive. E Ele está no nosso meio. Ele está dentro de você pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Essa esperança bate no nosso coração com mais frequência, né? Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. É tão bom nós estarmos na reunião de domingo, ou melhor, em todas as reuniões. Mas no domingo nós temos aqui um pouco mais dos irmãos e ao mesmo tempo podemos externar alguns conselhos pastorais. E uma das coisas que nós queremos observar para você: quando você aceitou a Jesus como Salvador pessoal, nasceu de novo, você foi incluso numa grande família. E essa grande família relaciona pessoas. E esse relacionamento traz comunhão, esse relacionamento traz amor. E é isso que nós queremos, que você saiba que as nossas reuniões não é um encontro social. Embora nós estamos nos vendo, é uma alegria muito grande, mas a primazia é que o nosso culto é para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Você vem com salmos, hinos, louvores, e aqui nós nos ajuntamos para que tenhamos um culto pentecostal, um culto onde o poder sobrenatural e tenha liberdade de agir. Mas o mais importante, você é da família de Deus. E aqueles que estão na família de Deus são semelhantes a Cristo. Então nós temos que portar a mesma palavra, essa mesma unção, e temos que nos mover entre nós em amor, nos perdoando, nos ajuntando, nos amando, e sabendo também que a igreja é um grande hospital, aonde tem pessoas em vários estágios. E durante a semana, dentro dos ministérios que nós temos, há o tratamento de receber a palavra, de receber aconselhamento, de estarmos orando juntos, de estarmos recebendo orientação pastoral, aconselhamento dos líderes. Tudo isso é de suma importância. E eu gostaria que você tenha o teu coração aberto para isso. Se você precisa de socorro espiritual, precisa de uma palavra de orientação, de direção para a sua vida, você deve procurar o pastor, ou os pastores que estão juntos, ou os líderes. E mesmo sendo família, não se fala problema um para o outro, contando particularidade da sua vida, a não ser que você confie muito nessa pessoa, para que ela seja um intercessor da sua vida. Porque dentro da vida pastoral é isso. Nós ouvimos uma série de situações, guardamos no coração e oramos e transmitimos isso para Deus. E quando fazemos isso, para nós, o problema já não está conosco, está com Deus. Mas quando a gente se comenta e a pessoa diz, olha, vou fazer um comentário assim, com amor, sabe? Mas a vida lá daquele irmão, do Eli Parreira, é assim, 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 assim. Eu não queria falar nada, mas ora por ele, tá bom? Não precisa fazer esse tipo de comentário. O comentário que eu quero que você esteja na família de Deus é que nós somos irmãos. Irmãos se protegem, irmãos se amam, irmãos se ajuntam, irmãos compartilham a mesma visão. E quando nós falamos de palavra, nós temos que entender que esta palavra, ela é insubstituível, ela é imutável. Esta é a palavra da fé que nós pregamos,
que tem mudado a nossa vida, a nossa igreja, os nossos ministérios, e você, como da família, você herdou esse poder de Jesus, porque Ele vive. E eu quero que você dê continuidade. Aonde é o teu lugar seguro? A igreja é um porto seguro. Dentro da tua família é um porto seguro. E dentro da comunhão entre os irmãos, nós podemos desfrutar da presença do Espírito Santo, que está em você, que está no seu irmão, que está na igreja. Eu não sei se você percebeu, que louvor maravilhoso, a glória do Senhor tocando o nosso coração, a nossa vida. Isso é comunhão. Nós temos que desejar estarmos juntos, para a glória de Deus. Quantos me entenderam, seus irmãos, digam amém. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que fizeram aniversário durante a semana de nascimento e de casamento, que vem aqui à frente e nós vamos estar orando por sua vida. 6 anos, William e Carol. Oh, aleluia. Eu estou acompanhando. Eu falei para você, joga a muleta, você sai correndo, hein? Hoje, ele fez de casamento esses dias, agora de aniversário. Isso aí é igual o Pau Brasil. Ele não acreditou, né? Glória, opa, esse meu casal aí é nota 10. Nota 10. Vou até recebê-los aqui, vamos lá. Eu sei que, vamos lá, vamos junto. Oi. Quanto? 63 anos de casamento. Glória a Deus, hein? Aleluia. 88 de idade. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Estenda suas mãos para cá. Pai, que alegria nós estamos tendo junto com os irmãos. Hoje estamos orando por aniversariantes, pessoas que completaram mais um ano de vida na tua presença. Pai, estamos orando para as pessoas que estão completando mais um ano de casamento. Obrigado, nós impomos as nossas mãos, transmitindo bênçãos, longevidade, graça do Senhor, para que esses irmãos estejam animados, estimulados na fé, e que esta fé, que o Espírito da fé, eles se agarrem nele, porque eu sei que é o melhor presente, é viver dependente da tua palavra. Oh, que daremos, Senhor, pelo todos os teus benefícios para conosco. Estaremos aqui te adorando, louvando o teu nome e engrandecendo o teu nome, em nome de Jesus. Parabéns a todos. Vou cumprimentar aqui o mais velho aqui. Glória a Deus, hein? Isso é maravilhoso, hein? Glória a Deus. Sueli, temos que chegar nesse período aí, hein, filho? Se Jesus não vier, nós ficamos até lá, tá? Fica firme aí, hein? Glória a Deus. Eu peço para os irmãos apagarem as luzes. Nós vamos ter os nossos avisos. Gostaria que você ficasse bem atento aos avisos. Os avisos são de suma importância na vida da igreja. Quero que você memorize, participe, esteja orando pelas reuniões. Vamos receber os avisos. Olá, boa noite. Que bom nos encontrarmos novamente em nossa casa. Vamos agora aos nossos recados? Todo dia é dia de orar. Você sabia que toda terça temos um culto específico de oração aqui em nossa casa? Acontece às 20 horas no subsolo. Venha se envolver. E cadê a mulherada? Vocês lembram que temos um encontro toda a última quarta-feira do mês? Pois é, já chegou. Teremos o nosso segundo encontro. Acontecerá nessa quarta às 20 horas aqui em nossa casa. Eu estou esperando você. E nesta quinta-feira, aqui na nave principal, daremos continuidade à série Você é Águia ou Galinha? Com o pastor Daniel Parreira. E os teens, no subsolo, voltamos às nossas atividades. Venha e traga um convidado. E no sábado, às 20 horas no subsolo, temos o culto Deeper. Você que quer participar, programe-se e venha.
E no domingo pela manhã teremos o nosso batismo. Sairemos daqui da igreja às 9h30 em direção à Academia Moinhos de Vento. Você que deseja se batizar precisa pegar a sua ficha, entregar para a Marlene, a nossa secretária, ou para os líderes do Integração. E no domingo pela noite teremos a nossa membresia, um momento de muita festa e celebração. Lembrando, você que deseja se membrar, você precisa pegar a sua ficha na secretaria, ainda dá tempo. E você que já pegou e ainda não devolveu, corre devolver para você poder participar. Galera, aproveitando para lembrar que nosso arraiá está chegando, será no dia 13 de julho no sítio da igreja a partir das 16 horas. O ingresso é só R$5. Marca aí na sua agenda, não perca essa festa. E relembrando o vídeo da semana passada, teremos pipoca, paçoca, bolo, milho e touro mecânico. E atenção, papais, lembrando que a EBF está chegando, a nossa Escola Bíblica de Férias. Acontecerá no dia 16, 17 e 18 de julho. O valor de investimento é R$30. As inscrições já estão abertas no estande com os nossos tios no final do culto. E você, sabe o que é a EBF? Dê uma conferida. E atenção, jovens, o nosso Deeper Camp está chegando, será no dia 26, 27 e 28 de julho. As inscrições já estão abertas. Corram no nosso stand e veja a melhor forma de pagamento para você, mas não deixe de participar. E o culto desta noite fica por conta de Tiago Freitas, de Belo Horizonte, professor do Rema. Tiago, seja muito bem-vindo em nossa casa. E os nossos recados se encerram por aqui. Você, visitante, seja muito bem-vindo. Ao final do culto, teremos um encontro na nossa sala VIP, onde te daremos boas-vindas. E a você, igreja, nos vemos na próxima semana. Até loguinho! Só reforçando o dia do batismo, vai ser no dia 30. Então, Moinho de Vento é uma escola de natação. Fica próximo ao Taust. Gia, fazendo propaganda aqui, ó. O Taust da Duque de Caxias. Então, na rua de trás, na Aviador Gomes Ribeiro. E vai ser aqueles que não vão estar aqui no curso de Fundamentos da Fé, devem estar 10 horas lá. Mas você que vai se batizar deve estar aqui 9h30, ok? E vai ser uma grande bênção. E você que nunca viu um batismo, há uma oportunidade para você. Nós vamos ter o batismo ali, e vai ser muito bom. E é uma oportunidade de você conhecer como que nós procedemos no dia do batismo. À noite nós vamos receber os novos irmãos que se batizaram e também a nova membresia daqueles que estão sendo inclusos no hall de membros da igreja. Então vamos estar atentos. Vamos abrir a palavra em 1 Crônicas, capítulo 20. Primeiro Crônicas, capítulo 20, versículo 11 em diante. Mesmo assentados, depois nós vamos, na hora certa, se levantar. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza e a honra, a vitória, a majestade, porque tudo é teu, quanto há nos céus
e na terra. Teu, Senhor, é o teu reino, e tu exaltastes por chefe todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Vamos aqui imaginar um momento especial, um momento marcante na vida de Davi e do povo de Israel. Há um momento que ele conclama o povo para trazer ofertas, primícias, para que a casa do Senhor fosse construída. Vamos imaginar nos nossos dias, se houvesse aqui um apelo que você também trouxesse ao Senhor ofertas voluntárias, oferta de sacrifício, para que construamos a casa do Senhor, ou também vamos designar isso para outras ramificações de necessidades da igreja, dentro do nosso planejamento. Com certeza, o mesmo espírito de louvor, de gratidão que houve naquele tempo, teríamos agora. Nós temos participado mensalmente, durante 30 dias, independendo do seu dia de pagamento, daquilo que você recebe, dos valores que você contabiliza na sua família, daquilo que você ganha. Você tem tido liberdade de participar de uma realidade espiritual autêntica. Você acompanhou o texto comigo. Davi, nesses últimos momentos, primeiramente o povo foi levar a oferta e sobejou. Agora, aquele momento também em que os príncipes estavam ofertando. Mas, na conclusão de tudo, ele reconhece a Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, e tudo que temos procede de Deus. Tudo que conseguimos conquistar e adquirir na nossa vida procede de Deus. E eu quero dizer que para o povo de Deus, nós não usamos a expressão pouco. Nós usamos a expressão que Ele nos dá para nos ausentar de necessidade. Nunca o que Deus nos dá ou permite que nós tenhamos em mãos é um pouco. Pelo contrário, é o melhor. Mas esse melhor de Deus, Ele pode mudar, não como moeda de troca, ou porque você dá mais, você é recompensado mais, mas pela fidelidade, pela fé, e entender que tudo que você é, tudo que você tem, todo o disponível nas tuas mãos, ele procede de Deus. Se você não tivesse saúde, não tivesse uma vida tão maravilhosa que você tem, se você tem uma vida maravilhosa, você diga amém. E pela fé nós temos que declarar isso, que talvez alguns estejam em adversidades, até mesmo na vida financeira, mas aqui vai um conselho. O que faz você próspero, para que a adversidade financeira não fique te assolando, nem bate na sua porta, ou não te assole constantemente, dado a oscilação que muitas vezes a pessoa vive financeiramente com Deus, é você ser fiel nos seus dízimos e ofertas. É para aumentar a arrecadação da igreja? Não. Mas a arrecadação aumentando, nós fazemos mais. Mas você entregando por fidelidade, você terá mais. Porque Deus promete que a fidelidade acompanha aqueles que o amam. E um dos princípios é, você que é dizimista, vamos colocar isso no coração. Quando você receber o crédito do seu pagamento no banco, ore a Deus, consagre. Quando você receber a sua comissão, consagre. Quando você receber dentro da sua contabilidade, olha, ganhei X, consagre ao Senhor. E
fala com a esposa ou já separa o dízimo como primícias ao Senhor. Porque isto é do agrado de Deus. Outra coisa importante, nós já fazemos isso no departamento infantil, a igreja da criança. Nós ensinamos os nossos filhos a contribuir. Ensina o teu filho, olha, o papai e a mamãe, de tudo que ele ganha, eles aprenderam pela palavra de Deus que nós devemos contribuir. Lá, não é de uma maneira simbólica que nós tiramos uma oferta com as crianças. As crianças que os pais já estão ensinando e ratificando, memorizando o mesmo assunto, ele dá uma ofertazinha para a criança. Eu não estou designando valor, eu estou falando para estimular a você uma voluntariedade. E o seu filho vai crescendo dentro da fidelidade ao Senhor. Sabe o que vai acontecer com ele? É o que diz a Bíblia e vai acontecer com você. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Você pode dar glória a Deus? E você será um homem, uma mulher, um abastado. Vai sobejar pela graça do Senhor. Então, quando alguma coisa negativa passar pela sua cabeça, diga, não, eu sou dizimista. Quando Satanás falar assim, mas se você vai dar, vai faltar, você repreende. Eu te repreendo em nome de Jesus, porque as minhas primícias agradam ao Senhor. E quando você agrada ao Senhor, diz a Bíblia no Salmo 37, agrada do teu Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas eu quero memorizar, não é moeda de troca, é fé. Não é moeda de troca, é obediência. Não é moeda de troca, é entregar para o Senhor com alegria e saber que vai sobejar na nossa vida. Vamos pagar todos os nossos compromissos na igreja, na vida familiar, e o mês de junho, que ainda não terminou. Então você que não fechou o mês, se prepara. Dinheiro vem para o meu bolso, vem para a minha contabilidade, vem para o meu fluxo de caixa, e você vai ter isto que você está declarando, materializando diante dos seus olhos, você vai perceber que funciona, porque a fé funciona em todas as vezes que nós usamos. Quantos me entenderam, diga amém. Então fique em pé agora, faz assim, ó, fica bem livre, para que você não tenha o braço com dor, nada, você põe a mão no bolso e tira a tua oferta. E você que não deu o dízimo ainda desse mês, você e Deus têm o seu compromisso. Então faça isso com amor. Oh, glória a Deus. Diga assim, eu amo a palavra de Deus. Senhor, é no nome de Jesus, com gratidão, com prazer, nós estamos entregando os dízimos e ofertas. E há no nosso coração voluntariedade. O que a palavra diz é verdadeira. Vai sobejar na vida dos nossos irmãos, vai sobejar dentro da nossa casa, e nós como imã, vamos atrair coisas boas, nós vamos trair riquezas para a nossa vida, mas o nosso coração não estará nas riquezas, pelo contrário, nós estaremos usando com muita sabedoria. Pai, abençoamos cada um que aqui está. Aquele que estiver desempregado, que ele tenha uma porta aberta pelo Senhor, que o milagre aconteça hoje, ele se apropriando deste momento de milagre. Pai, abençoamos os currículos que estão sendo entregues, abençoamos os empresários que aqui estão, abençoamos todos aqueles que com alegria vão entregar ofertas e dízimos ao Senhor, e cantamos no nome de Jesus com gratidão. Aleluia. Vamos trazer. Glória a Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça,
sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos podem se assentar. Vocês estão lindos. Glória a Deus, viu? Fico feliz de ver vocês no domingo. Dar um abraço sempre. E se você tiver saudade de mim, quando terminar o culto, se eu não estiver na porta, você vem aqui, eu também aceito o seu abraço. É tão bom de ver você, saber que você está bem. E eu quero dizer mais alguma coisinha agora, rapidinho. Se você precisar de uma visita no hospital, o pastor só vai saber se você comunicar. Nós temos a secretária da igreja, liga para ela, a Marlene, e ela vai anotar o seu nome direitinho, nós vamos agendar, para que tudo aconteça. Vamos agora apresentar Tiago Freitas, que ele venha. Ele é professor graduado do Remo de Belo Horizonte, é mineiro, oh, aleluia. É lá da igreja do pastor Marcelo, do Verbo da Vida. Nós temos prazer de... Vamos tirar um retrato aqui. É um prazer recebê-los. Fique à vontade no nosso meio. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra, é uma grande alegria. Há tanto tempo eu acompanhava, por foto, à distância, tudo que Deus tem feito nessa casa, através da vida dos seus pastores. E fique certo que eu estou muito feliz e honrado. É um grande privilégio poder compartilhar com você nessa noite a palavra. Os irmãos podem se assentar, muito obrigado. Eu venho de Belo Horizonte, como o pastor disse, tenho servido ali a Igreja Verbo da Vida desde o ano de 2009, 2010 foram os 2 anos que fiz o Rema. Em 2012 comecei minha experiência como professor do Rema. Estou todos esses anos ensinando no Rema. Sou casado, agora esse ano de 2019 completo meu 4º ano já de casado. O tempo está passando rápido. E trago também um abraço da minha esposa para os irmãos, tá certo? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Quantos acharam? Deixa sua Bíblia aberta, vamos orar e confiar no Senhor. A Bíblia diz que nós temos uma unção que vem do Santo, e ela nos ensina todas as coisas. Então, onde as minhas palavras não puderem alcançar o seu coração, a sua necessidade, há uma unção do Santo, que vem do Santo, que permanece em nós, é verdadeira, não é falsa essa unção, e ela nos ensina todas as coisas. Amém. Pai, nós oramos, nós te agradecemos, e Senhor, expressamos mais uma vez nosso louvor ao Senhor e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Uma vez mais estamos abertos à Tua palavra, que é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eu oro para que, como Jesus nos ensinou, a semente da Tua palavra que for plantada nessa noite possa encontrar o terreno fértil, onde encontrará condições de florescer a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Mateus capítulo 22, eu quero que você leia comigo, junto comigo a partir do verso 1. O texto diz: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus, ele é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, não era de se esperar outra atitude. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados
eles não eram dignos. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Bom, irmãos, eu não quero ser exaustivo em ensino nessa noite. Eu tenho um lugar onde eu quero chegar com você, aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é um rei, a Bíblia diz, resolve celebrar as bodas de seu filho. Manda chamar os convidados, ou seja, ele tinha um grupo em mente específico, onde inicialmente dirigiu o convite. A Bíblia diz que eles não quiseram, não se importaram, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e além de tudo agarrou, os servos do rei que mandou convidá-los, os maltrataram e mataram. Porque eles não quiseram, a Bíblia diz, eles não eram dignos. Pegou o convite, estendeu o convite, manda convidar a todos que encontrarem pelo caminho. Diferentemente do primeiro grupo, eles aceitaram o convite, porque a Bíblia diz que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Porém o rei entra ali e nota um homem que não está vestido com veste nupcial. Ele pergunta: como você entrou aqui sem veste nupcial? E a Bíblia diz que ele, sem argumentos, emudeceu. Ordenou-se que ele fosse amarrado os pés e as mãos e lançado para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Para entender quem são os dois grupos, nós precisamos entender o contexto do livro de Mateus. O livro de Mateus, junto com a Epístola aos Hebreus, eu gosto sempre de dizer que são dois livros que um judeu melhor entenderia por sua linguagem judaica. O Evangelho de Mateus começa com Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Talvez para nós ocidentais isso não tenha tanta importância, mas para um judeu isso é carregado de sentido. Por que filho de Davi? Ele é o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi, que um descendente dele se assentaria no trono e reinaria sobre a casa de Israel para sempre. O filho de Abraão, o que Abraão fez? Foi oferecer o seu único filho em sacrifício, não negou quando Deus pediu o seu único filho. Da mesma forma, Deus não negaria o seu único filho. Então o livro de Mateus vai apresentar Jesus como aquele por meio de quem vem a salvação e vem o reino. João Batista começa a pregar no deserto e dizer: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus vem a João Batista, é por ele batizado, e a Bíblia diz em Mateus 4:23, Jesus passa a percorrer agora toda a Galileia, pregando nas sinagogas o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. A Bíblia diz em Mateus 9:35 que Jesus percorria todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. No capítulo 10, ele separa os discípulos, separa os 12. E a Bíblia diz no verso 5, Mateus 10, verso 5, Jesus dá a seguinte instrução aos discípulos: não tomeis rumo aos gentios, não entrem em cidade de samaritanos, procurai de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que vocês seguirem, pregai que está próximo o reino. Qual é a orientação de Jesus aos seus discípulos? Não é hora de ir aos gentios, inicialmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando você chega no capítulo 11, Jesus vai começar a perceber a rejeição à sua mensagem. E aí no verso 20, Mateus 11, 20, a Bíblia diz que Jesus passa a denunciar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. No capítulo 12, a relação entre ele e os fariseus fica muito tensa, e os fariseus começam a conspirar entre si mesmos como tirariam a vida dele. No capítulo 21, ele vai contar uma parábola, e o texto é muito extenso, eu vou parafrasear e resumir para você. Ele conta uma parábola de um dono de uma vinha que plantou uma vinha, arrendou a uns lavradores, se ausentou do país, e ao tempo da colheita chegou, esperava-se que fosse recolher o fruto. E a Bíblia diz que os servos, ao invés de produzirem o fruto, pegaram os servos daquele senhor Davi, mataram a um, maltrataram a outro e a outro espancaram. O dono da vinha disse: eu vou enviar o meu filho, pelo menos meu filho respeitarão. E aí o filho, obviamente, na parábola é o próprio Jesus. Aí o que eles fizeram? Eles disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança.
E aí Jesus pergunta, vai fazer o que o senhor da vinha quando vier? Eles respondem, vai fazer perecer horrivelmente esses malvados. E vai arrendar a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Jesus diz aos fariseus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor, e é maravilhosa aos vossos olhos. Jesus diz aos fariseus, o reino de Deus vai ser tirado de vocês, e vai ser dado a um povo que vai produzir os respectivos frutos. E aqui estamos nós hoje, estamos produzindo o fruto de arrependimento, o fruto que eles não produziram inicialmente, nós estamos aqui produzindo. Em Efésios 2, como eu disse, eu não quero ser exaustivo, eu quero chegar onde eu quero chegar com você nessa noite. Mas a Bíblia diz em Efésios 2, a partir do verso 11, que nós éramos gentios, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Hoje nós somos chamados de concidadão dos santos, nós somos membros da família de Deus. Quando, colocado esse fundamento, esse pano de fundo, quando você chega no capítulo 2, você entende que o primeiro grupo, onde inicialmente o convite para a festa é dirigido a eles, esse primeiro grupo representa quem? Os judeus. E os judeus não quiseram, não se importaram, não abraçaram o que Deus estava oferecendo. E porque eles não quiseram e não se importaram, eu acabei de mencionar a parábola do capítulo 21, a partir do verso 33, Jesus diz, vai ser tirado de vocês e vai ser dado a quem quer, vai ser dado a quem vai produzir os frutos que vocês não produziram. Então, o primeiro grupo que não quis, não se importou, judeus, ficou claro isso? O segundo grupo, vá pelas encruzilhadas e convide a todos os que vocês encontrarem pelo caminho. Quem são esses? Os gentios. E a Bíblia diz que, diferentemente do primeiro grupo, o segundo grupo atendeu o convite, a sala do banquete estava repleta de convidados. Então pensa comigo, a dignidade do primeiro grupo é medida por aceitar ou não aceitar o convite. Eles não eram dignos, não aceitaram o convite, não eram dignos. O segundo grupo, diferentemente do primeiro, aceitou o convite. E a dignidade do segundo grupo, então, não foi medida por aceitar ou não aceitar o convite. A dignidade do segundo grupo foi medida por estar ou não vestido com veste nupcial. Porque a sala está repleta de convidados, o rei entra e nota um homem que não está vestido com veste nupcial. E esse homem, na verdade, representa um princípio que está sendo ensinado. Ele nota um homem que não está vestido com veste nupcial e pergunta, como você entrou aqui sem veste nupcial? A Bíblia diz que ele ficou calado, mandou que fosse amarrado de pés e mãos, lançado para fora nas trevas, onde vai haver choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E é isso que eu quero conversar e mexer com você nessa noite. A dignidade do segundo grupo é medida por estar ou não vestido com veste nupcial. Então, o que veste significa na Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, você vai ter o assunto das vestes na Bíblia. Se você for rápido de endereço, vai em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. E o verso 14. Quem achou? Podemos? 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que, o quê? Lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O que o Apocalipse descreve, só vai entrar na cidade. Que cidade? A Nova Jerusalém, que vai descer do céu da parte de Deus. Só vai entrar na Nova Jerusalém quem lavou as suas vestiduras e as alvejou no sangue do Cordeiro. Quando você vai para Gênesis, vá comigo para Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu quero ler com você o verso 7. Gênesis capítulo 3 e o verso 7. Você conhece muito bem a história, a mulher é tentada, come do fruto, dá ao marido e ele come. Verso 7 diz, resultado da desobediência, o versículo 7, abriram-se então
os olhos de ambos, e percebendo que estavam o quê? De novo, essa história de vestes. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E que chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão se esconde de Deus por quê? O texto diz claramente: porque eu estava nu, tive medo e me escondi. O que a nudez aqui reflete? A nudez reflete a quebra da comunhão. O relacionamento entre o homem e Deus está comprometido por causa do pecado, e o homem está consciente desse relacionamento comprometido e quebrado, e essa comunhão quebrada, comprometida entre o homem e Deus, é refletida no texto pela linguagem da nudez, porque estava nu, eu tive medo e eu me escondi. Agora, se você ler o versículo 21, leia o verso 21 do capítulo 3, a Bíblia diz, 3:21 de Gênesis, a Bíblia diz: fez Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Olha para mim. Se nudez reflete a incapacidade de relação entre o homem e Deus, incapacidade de comunhão entre o homem e Deus, o que Gênesis está mostrando? Gênesis está mostrando para que essa comunhão seja restaurada, o próprio Deus vai providenciar as vestes, o próprio Deus vai vestir o homem, e por uma iniciativa do próprio Deus, Deus vai sinalizar para o homem tudo o que precisa ser feito para que a comunhão seja restabelecida. Eu vou tomar a iniciativa, eu vou tomar a providência, eu vou fazer o que é necessário para que eu e você estejamos de novo em comunhão. Se você contrastar o verso 7 com o verso 21, a Bíblia diz que Adão fez folhas, fez cintas com folhas de figueira. A Bíblia diz que Deus fez vestimentas de pele. É diferente? Concorda que é diferente? Para fazer vestimentas de pele, Deus teve que derramar sangue de animal. Para fazer vestimentas de pele, animal teve que ser morto. E aí eu te pergunto, o que o animal inocente tem a ver com a culpa do homem? Concorda que é uma boa pergunta? O que o animal inocente tem a ver com a culpa do homem? Nada. E o que Deus faz? Deus pega o animal inocente e sacrifica o animal inocente para que com as peles do animal inocente ele cubra a nudez do homem culpado. Aleluia! O que Deus está fazendo? Deus está sinalizando que para o perdão do homem, para que o homem seja coberto, animal inocente vai ter que ser sacrificado. Ao sacrificar o inocente, Deus está transferindo a inocência para o culpado. Ao sacrificar o animal, Ele está colocando a culpa do culpado sobre o inocente. Paulo entendeu isso quando escreveu aos Coríntios e diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Pedro entendeu isso quando disse em 1 Pedro 3,18, o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus, morto na carne, vivificado no Espírito. O que Deus está fazendo? Deus está, como eu disse, apontando, sinalizando, mostrando para o homem que o que precisar ser feito para resolver o problema do pecado é iniciativa divina. Deus vai rejeitar toda tentativa humana de resolução do problema do pecado por conta própria. Deus vai rejeitar o homem tentar resolver o problema da sua nudez por conta própria. Isso se chama graça na Bíblia. Iniciativa de Deus, é Deus tomando a iniciativa, é Deus vindo na direção do homem, é Deus tomando a... Irmãos, o tempo inteiro você vai ver na Bíblia, quando o homem peca, quem procura o homem? Deus. Quando Caim mata Abel, quem procura Caim? Deus. Quando Deus está para julgar o mundo no dilúvio, quem procura o homem? Deus. Quando em Babel eles se ajuntam para tornar célebre o nome deles, quem procura o homem? Deus. Quando é para chamar Abraão, quem toma a iniciativa? Deus. E graça diz respeito a essa livre iniciativa de Deus em direção ao ser humano, para reverter, desfazer aquilo que o pecado trouxe como consequência para a nossa comunhão com Deus, para a nossa relação com Deus. Se você dê um salto comigo, dê um salto para Romanos capítulo 3.
Romanos capítulo 3, quero ler com você o verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23, quem achou, diga amém. Se você observar bem o verso 23, Paulo diz que todos pecaram e carecem, ou se você tem a NVI, diz, destituídos estão da glória de Deus. E essa era a condição em que nós nos encontrávamos antes de Cristo. O que Paulo está fazendo na carta aos Romanos? Demonstrando a condição em que toda a humanidade se encontrava. E a conclusão, ele chega no verso 23 e diz que todos, irmãos, independente, mesmo o judeu tendo culto à lei, às alianças, às promessas, eles estavam na mesma condição de pecadores destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus o ponto final da minha e da sua história não ficou pecador destituído da glória de Deus. Verso 24 diz que Deus gratuitamente nos justificou mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu sei que você não gosta de falar com a pessoa que está ao seu lado. Mas fala com ele só uma vez nessa noite. Boa noite, justo. Nós fomos justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo diz a quem Deus propôs, no verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, como foi no Éden, Ele sacrificou o animal, foi Ele que fez as vestimentas de pele, para que Ele mesmo seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. No capítulo 4, ele vai usar o exemplo de Abraão, tentando provar para os judaizantes que estavam perturbando a fé dos crentes em Roma, mostrando que Abraão se foi justificado pela lei, tendo que se gloriar, não porém diante de Deus. A circuncisão veio depois que Abraão creu em Deus, não foi ao contrário. E ele está mostrando que Abraão, o pai dos judeus, teve a justiça imputada porque creu. Aí se você chega no capítulo 4, verso 25, chega aí comigo no capítulo 4, verso 25, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele foi entregue pelas nossas transgressões. Foi por causa das nossas transgressões que Ele foi entregue. Mas Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele não está mais no túmulo. No domingo pela manhã o túmulo estava vazio. Isso significa que quando Ele foi sepultado, Ele pagou pelos nossos pecados. Quando no domingo pela manhã o túmulo estava vazio, Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 5:1, resultado óbvio, se Ele foi sepultado pelas nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, o que eu e você somos hoje? Romanos 5:1, justificados pela fé, nós estamos em paz com Deus. Não precisa, como Adão no Éden, ter medo, se esconder. Por quê? Porque nudez, quebra de relacionamento, não é mais essa a minha, a sua condição. A minha, a sua condição é porque, a minha, a sua condição diante de Deus agora é de justos, em paz com Deus, perdoados, reconciliados. Essa é a nossa condição diante de Deus nessa nova aliança. Queria ter tempo para ensinar toda a carta aos Romanos, eu sou particularmente apaixonado. Mas quando você chega ainda no capítulo 5, a partir do verso 12, ele vai fazer um contraste entre Adão e Cristo. A desobediência de Adão, o que trouxe de consequência, e o que trouxe de benefícios, a obediência do segundo Adão. O segundo Adão desobedeceu, e porque ele desobedeceu, todos nós morremos. Mas o segundo Adão obedeceu, e por causa da obediência do segundo Adão, nós fomos justificados, perdoados, nossas dívidas foram pagas. 5,17, leia comigo, se onde, os que receberam, 5,17, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Irmão, que veio sobre a mim e sobre a sua vida, foi graça para a justificação. Paulo diz, porque, 19, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores.
assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, a lei de Moisés, e Deus propositalmente fez isso. Por meio da lei de Moisés, o homem não podia se justificar. Não era a obediência do homem à lei de Moisés que o tornaria justo, diante de Deus. Lá no capítulo 3, no verso 19, Paulo já havia dito que a lei faz com que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei veio para avultar a ofensa. A lei veio para mostrar para o homem, seja o judeu, seja o gentio, que ele não podia se justificar por conta própria, porque desde o Éden Deus não aceitou a vestimenta de pele. Deus não aceitou as folhas de figueira. Deus faria vestimentas de pele. Então sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, Paulo diz, superabundou a graça. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. O que está reinando nessa dispensação é a graça que está reinando. Foi por causa da justiça, a graça está reinando nessa dispensação. E aí é muito comum, hoje em dia, pastor? A turma pensar, se onde abundou o pecado, superabundou graça, eu vou continuar envolvido com o pecado. Eu vou continuar envolvido com o pecado, porque eu vou continuar experimentando de graça superabundando. Quanto mais pecado, mais graça, eu vou continuar envolvido com o pecado. E às vezes, por ficar de uma forma desequilibrada só com um lado da verdade, esquecem que precisa existir da nossa parte uma resposta prática a essa justificação que foi realizada, não pelos nossos méritos, não pela nossa performance, não pelas nossas obras, não pelas folhas de figueira. Foi única e exclusivamente algo que Deus fez em Cristo por sua graça, iniciativa divina. Agora, há uma vida prática, não para alcançar a justificação, mas para expressar justificação. Uma vida prática que vai expressar, vai exteriorizar essa nova vida, esse comportamento, essa nova vida, nessa nova aliança, que vai ser um reflexo, uma consequência dessa minha e dessa sua justificação, que fomos agraciados por Deus por meio de Cristo. Como Paulo começa o capítulo 6? O que está escrito aí? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Se onde abunda pecado, superabunda a graça, eu vou permanecer no pecado para que graça continue sendo abundante? Ele responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como nós vamos viver controlados por algo que morremos para ele? Ele vai explicar como o mestre que era. Ele vai dizer, ou vocês ignoram, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós andemos agora em novidade de vida. Por que é possível andar em novidade de vida? Porque foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. No 12 ele vai dizer o quê? Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não ofereça mais os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Não, agora, justificados, perdoados, tirados da escravidão do pecado, ofereça os vossos membros a Deus agora, para servir a justiça. 6,14 ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. O que ele acabou de dizer? Ele acabou de dizer em 5,20 que sobreveio a lei para avultar a ofensa. Onde abundou o pecado, nem se compara o que a graça fez, superabundou a graça de Deus. E agora, irmãos, nessa nossa condição, nessa presente dispensação, nessa nova aliança, não é o pecado que reina mais sobre nós, não é o pecado mais que é o nosso Senhor. Nós não vamos permitir o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, e a graça de Deus nos tirou de debaixo do domínio do pecado.
Eu não sei se você já leu, e talvez, né, na cabeça de muitos o capítulo 7 parece uma confusão incrível. Eu quero fazer o bem e não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Eu olho para a lei de Deus, eu tenho prazer nela, mas eu vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 7:25, se eu não me engano, ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é isso? 25? 24? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que era essa expressão? Corpo desta morte. Essa expressão, se você estudar lá um pouquinho o contexto, você vai ver que era uma pena que os romanos aplicavam aos assassinos. Como assim, Tiago? Alguém cometeu um homicídio. Então, em alguns casos, pegava-se o próprio corpo e amarrava aquele homicida. Pegava o defunto, prendia o homicida, para que, à medida que o corpo dele fosse se decompondo, aquilo era a condenação do próprio homicida. Os romanos eram criativos para matar suas vítimas. Então, quando Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Era isso que significava. Era um defunto preso ao corpo de um homicida. E à medida que o corpo ia se decompondo, aquilo era a própria condenação. O capítulo acabou aí, no verso 24? Hein? O livro acabou? Não. 25 diz o quê? Graças a Deus. Não esquece isso. Graças a Deus, por Cristo Jesus. Amém? Romanos 8:1 diz o quê? Vamos, gente, quem está lendo junto comigo? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Ei, sabe aquele defunto que estava preso e amarrado a nós e era a nossa própria condenação? Ei, a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Esse defunto foi arrancado de você. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, se você prestar atenção, olha o equilíbrio no ensino do apóstolo Paulo. Ele ensina a nossa justificação, mas ele também ensina a responsabilidade de uma vida que vai corresponder a essa justificação. E a Bíblia fala de uma esposa vestida de um linho finíssimo. Apocalipse 19, vai lá comigo de novo. Apocalipse capítulo 19. Verso 7. Apocalipse capítulo 19. Quantos acharam? Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, branco e puro. O que João diz? O linho finíssimo são atos de justiça dos santos. O que são esses atos de justiça? São aqueles que foram justificados, expressando essa justificação por meio da sua vida. É como Paulo acabou de dizer aos romanos: estamos vivendo uma nova vida. Irmão, pensa no tanto de transformação que você tem experimentado, desde que fez Jesus seu Senhor. Pensa no que você era e no que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a palavra pregada nesse lugar tem transformado e feito com a sua vida. Há uma nova vida, há a possibilidade de uma nova vida diante de nós, porque nós não somos mais escravos do pecado, nós fomos perdoados dos nossos pecados, não somos mais escravos do pecado. Obviamente você conhece o texto. Quem lembra da mulher adúltera? Quem se lembra? João capítulo 8, uma mulher surpreendida em adultério, foi levada à presença de Jesus, e os judeus disseram: Senhor, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, Jesus, o que dizes? A Bíblia diz claramente que isto diziam eles tentando para terem do que o acusar.
A Bíblia diz que Jesus não responde, se inclina, escreve no chão, e porque eles insistiram na pergunta, Jesus dá uma resposta e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, qual é a condição para tirar a pedra? Quem estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. A Bíblia diz que, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, se retiraram um por um, ficando só Jesus no meio e a mulher onde estava. E aí eu te pergunto, a lei dizia que tinha que ser apedrejada a mulher. É isso que a lei dizia? Não, a Bíblia diz que o homem e a mulher tinham que ser apedrejados, Levítico capítulo 20, verso 10. Cadê o homem? Tudo bem, não levaram o homem para ser apedrejado, ele se safou. Mas ainda assim houve um adultério. E a lei dizia que no caso de um adultério deveria ser morta por apedrejamento. Amém, pessoal? Jesus disse em Mateus 5,17, Mateus registra que Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim fazer a lei se cumprir. Então, se Jesus veio fazer a lei se cumprir, no caso de um adultério, a lei dizia que deveria ser morta por apedrejamento, nós temos um entrave aí. A mulher foi apedrejada como a lei dizia? A lei foi cumprida? Cuidado. Aquela que merecia condenação e morte por causa do seu pecado, foi embora perdoada. Senhor Jesus pergunta: cadê seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Jesus diz: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Então aquela que deveria ser morta porque cometeu um adultério, deveria ser apedrejada, não foi apedrejada, pelo contrário, foi inocentada, recebeu uma resposta de graça, de perdão dos pecados. É aqui que mora a beleza do texto. A lei tem que ser cumprida, alguém tem que morrer. Qual era a condição para tirar a pedra? Quem não tem, naquela história toda, quem não tinha pecado? Opa! Quem não tinha pecado? Jesus. Então ele tinha o direito de atirar a pedra, mas aquele que tinha o direito de atirar a pedra, aquele que tinha o direito de condená-la, ele disse: nem eu tampouco te condeno. Por que ele diz: nem eu tampouco te condeno? Porque na cruz do Calvário ele assumiu o lugar dela. Na cruz do Calvário ele assumiu o meu e o seu lugar. Na cruz do Calvário ele assumiu pela culpa dos meus e dos seus pecados. Diga amém. Louve ao Senhor por isso. A história dessa mulher é a minha, a sua história. Eu e você pecamos, a lei veio e disse: tem que morrer. Mas o que Deus fez? Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O que Jesus disse para aquela mulher? Vá e continue cometendo adultério. Continue pecando, é isso? Não. E por que muitas vezes na cabeça de muitos crentes parece que o perdão de Deus, gracioso, incondicional, sugere continuar vivendo de qualquer jeito? Não pode ser. Jesus disse: vá e o quê? Não peques mais. O que significa ir e não pecar mais? Vá e não coloque mais a sua vida debaixo de condenação. Deus não é uma espécie de um ser desmancha prazeres. Tem gente que vê e enxerga o Senhor dessa forma. Deus está interessado em acabar com o meu prazer. Não sei, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não, não é esse o nosso Pai. E quando a Bíblia nos orienta a nós não nos envolvermos com o pecado, é porque o pecado compromete a nossa comunhão com Ele. Ele não quer você distante dEle, Ele não quer a comunhão comprometida, Ele não quer que o pecado venha trazer o estrago e o dano que fez, e você olha para toda a revelação bíblica e vê o perigo, vê a consequência, vê o dano que o pecado tem trago. Ele não quer isso, Ele quer a comunhão, Ele quer que andemos reconciliados com Ele quer que andemos em pureza, em santidade. Se você for para Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, Tony Cook, em seu livro Graça ao DNA de Deus, ele diz que graça é mais do que um paraquedas que nos salvou de uma queda catastrófica. Graça é um catalisador que nos impulsiona para uma vida produtiva e frutífera. Apocalipse capítulo 3, verso 5, verso 1, vamos chegar até o verso 5, Apocalipse 3. Estou quase terminando, quero ler mais dois textos com você. Apocalipse capítulo 3,
Verso 1, o texto diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives, estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram o quê? As suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu te pergunto, irmão, o que suja as vestes? O pecado suja as vestes. Infelizmente, o Senhor Jesus olha para a igreja de Sardes e diz: poucas pessoas no meio da igreja que não contaminaram as suas vestes. E nós, eu tenho certeza que estou diante de um povo que não vai permitir que aquilo que Deus fez, a obra profunda de perdão, de justificação, nós não permitiremos que o pecado comprometa essa obra profunda que Ele fez e realizou em nós por meio de Cristo. C.S. Lewis disse que se o cristianismo é a verdade, ele tem infinita importância. Se ele é mentira, ele não tem nenhuma importância. Agora, o que ele não pode ser é de moderada importância. E a vida cristã não pode ser conduzida dando ao cristianismo moderada ou nenhuma importância. É sagrado, é sério o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo. A W. Tozer disse que santos sem a santificação são a tragédia do cristianismo. Fomos santificados em Cristo, justificados, livres do poder do pecado, mas somos também chamados a mantermos essa pureza, a mantermos essa santidade. Pedro diz: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na ignorância de vocês. Paulo diz em Tessalonicenses 4 que a vontade de Deus é a nossa santificação, que cada um saiba possuir o corpo em santificação e honra. Nós não vamos entregar os membros do nosso corpo ao pecado, não vamos voltar, retroceder aquela velha vida, irmãos, que nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, nós sabemos de onde nós saímos, nós não vamos retroceder. Como Hebreus diz, o Senhor não se agrada dos que retrocedem para a perdição. Nós não, pelo contrário, seremos o povo da fé para a conservação da alma, não vamos retroceder. Se você olha para esse mundo aí fora, se você olha para esse sistema aí fora, como Pedro diz em 2 Pedro, o Ló que tinha sua alma justa, atormentada pelo procedimento iníquo daqueles insubordinados de Sodoma. E você olha para as coisas, se você olha para o mundo, irmão, nós temos a nossa alma justa atormentada. E é por isso que nós não vamos nos conformar com este mundo, nós não vamos amar ao mundo, nem as coisas que no mundo há. Nós nos manteremos puros, nós nos manteremos consagrados, nós nos manteremos fiéis ao Senhor. Então Jesus fala à igreja de Sardes, de poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Se você for para Apocalipse 16, e o verso 15, Apocalipse 16 e o verso 15, o texto diz: eis que venho, acharam? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Em Apocalipse 3, nós acabamos de ler o Senhor Jesus falando de poucas pessoas que não contaminaram as vestes. Agora em Apocalipse 16, ele orienta a vigiar e guardar as vestes. Por quê? Porque há a possibilidade de perdê-las. Vigie e guarde as vestes, para que não ande nu. Se eu dissesse para você que essa água, e desculpa o exemplo ser tão impactante e forte, mas se eu dissesse para você que essa água é 97% pura, e 3% dela é de esgoto, você ia tomá-la? Hein? Só 3%. Ia tomá-la? Não. E às vezes a gente acha que Deus tem que tolerar 3% de lixo de esgoto espiritual na nossa vida.
E a gente muitas vezes não faz nada a respeito. Em nenhum lugar do Novo Testamento sugere que depois que fizemos de Jesus nosso Senhor a justificação, em nenhum lugar sugere que temos sinal verde, carta branca, para viver de qualquer jeito. Pelo contrário, o tempo inteiro a Bíblia vai falar do perigo e do dano que o pecado traz. Romanos 8,13, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Eu não sei até onde vai essa estrada. Eu sei que o apóstolo Paulo diz que o fim dela é morte. Eu não vou brincar com isso. Eu não vou brincar com algo que é tão sério. Pior do que sujar as vestes é perder as vestes. E Deus não quer que entremos nesse terreno. Deus não quer, pelo contrário. Nós seremos achados, como o Senhor Jesus disse, à igreja de Sardes, os vencedores. E os vencedores diz respeito àqueles que permanecerem firmes até o fim. Os vencedores serão vestidos de vestiduras brancas, não terão o nome apagado do livro da vida, terão o nome confessado diante do Pai e diante dos anjos. Você pode ficar em pé comigo? Você tem algo, eu tenho certeza que você tem algo para falar com o Senhor nessa hora, depois dessa palavra. Se você tem algo a falar com o Senhor, se em algum lugar, de alguma forma, Ele te alcançou nessa noite, fala com Ele nessa noite. Fala com Ele, Senhor, obrigado por me orientar, abrir os meus olhos. Se você está aqui nessa noite, e talvez percebe, e reconhece, minhas vestes, infelizmente eu tenho contaminado as minhas vestes, não, há um alvejante poderoso chamado sangue de Jesus Cristo, que vai fazer com que você saia daqui limpo, puro. Fala com Ele, Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor nessa noite. Fala com Ele, Senhor, eu vou viver essa vida de pureza, de santidade. Diga para Ele, Senhor, eu não vou entregar os membros do meu corpo ao pecado. Diga para Ele, Senhor, eu me comprometo com o Senhor em não manchar, não sujar. Eu me comprometo, Senhor, em honrar ao Senhor, não só aceitando o convite, mas também não comprometendo essa obra de justificação, de redenção, de purificação. Pai, eu oro por esse corpo local que aqui se reúne, eu oro por essa igreja, e eu creio, Senhor, nessa igreja sendo uma referência, um farol nessa geração, um farol nessa cidade, um farol de compromisso, de seriedade, um farol de pureza, um farol de santidade, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra possa encontrar um terreno fértil, onde vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1 no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Eu queria, com seus olhos fechados ainda, perguntar a você, que entrou aqui nessa noite, veio a convite de alguém, você reconhece que algo diferente está acontecendo com você nessa noite. E você reconhece a necessidade de salvação, de perdão. E como o próprio Senhor Jesus ensinou, uma obra que é do Espírito Santo, conduzindo ao arrependimento. Eu queria orar por você, eu queria que você no seu lugar se manifestasse, levantasse sua mão, você que diz, eu quero nessa noite fazer de Jesus meu Senhor, eu quero fazer de Jesus o meu Senhor, e eu quero a partir de hoje viver essa nova vida, viver essa alegria, viver isso que eu experimentei aqui, desde que começou a turma da música a tocar, que alegria, que fervor. Eles não precisam de droga, eles não precisam de bebida. Eu quero isso para a minha vida, eu quero entrar nessa nova realidade de vida. Tem alguém nessa noite, aí em cima da galeria, talvez você mesmo que estava afastado da comunhão, afastado do Senhor, como Pedro diz, se desviou da verdade, e veio aqui nessa noite. O Espírito Santo preparou essa noite para você, para alcançar você, alcançar o seu coração. Todos salvos? Amém. Eu queria, antes de passar para o pastor, queria indicar livros que têm a ver com esse assunto, com esse tema. Eu particularmente li esse livro de John Bevere,
a criptonita. Isso vai abençoar tanto a sua vida, vai edificar tanto a sua vida. E ele mostra, faz um paralelo, como a criptonita enfraquecia o Superman, como o pecado pode enfraquecer o crente. E eu também, ano passado, lancei um livro sobre santificação, e o título é Perigo às consequências de não seguir a santificação. Então, muito do que falei hoje, você vai encontrar nesse livro. Fala com a pessoa que está do seu lado, profetiza que você vai me dar um livro de presente. Você recebe essa palavra nessa noite? Uma alegria, um prazer enorme estar com vocês. Que ela possa florescer, frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar esse louvor. Deixou as 99 e foi buscar uma. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida.